Vai lá. Tem que entrar de novo? Já estamos. Não. Esse live aqui do lado, o que é? Abriu? Estamos ao vivo já, então? Boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite, povo de Alvorada, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui mais uma noite para fazer a nossa segunda live, discutir uma nova história para Alvorada. Hoje, nós queremos conversar com vocês sobre uma nova história para a saúde em Alvorada. E tive a grata satisfação de convidar algumas pessoas que toparam esse desafio para conversar conosco, discutir junto conosco as dificuldades e propostas, ideias, projetos, iniciativas que o poder público e a prefeitura tem que ter em relação à saúde pública, né? Tenho a satisfação de estar recebendo aqui hoje dois daqueles que foram, sem sombra de dúvida, os melhores secretários de saúde que essa cidade já teve. Aqui conosco o doutor Rafael, que foi secretário de saúde entre 2002, eu acho, e 2004, não lembro agora com precisão. 2002 para 2004. E 2002 é o início de 2004. Isso. Júlio Galperin, também, ambos meus amigos pessoais, particulares, e parceiros, né, de a construção desse projeto novo para a cidade. O Júlio foi secretário aqui em Alvorada de 2005 a 2010, Júlio? Não, 2009. Até novembro de 2009. Até dezembro de 2009. Não, novembro de 2009. Ambos conhecedores do Sistema Único de Saúde, ambos muito conhecedores da nossa rede aqui em Alvorada. E a ideia é que a gente convidou o seu Ivan também, que é um agente de saúde, o agente de saúde mais antigo aqui da cidade. O seu Ivan está com um problema técnico de conseguir se conectar ali, talvez entre daqui a pouquinho. Mas a gente vai iniciar um bate-papo com vocês, vai estar ouvindo os nossos convidados, eu vou pedir para eles se apresentarem rapidamente, enquanto o pessoal vai se conectando e a gente eu vou moderar o debate aqui, ouvindo vocês, ouvindo, né, pegando os comentários, transformando em perguntas, tirando um pouco das dúvidas, e a gente poder discutir juntos, então, as nossas ideias e propostas para melhorar a saúde da nossa querida cidade. Pode ser? Perfeito. Então, quero iniciar aí com o doutor Rafael, pode ser, Rafael? Pode. Pedir uma rodada bem rápida aí para a gente se apresentar, falar um pouquinho e, se quiser, elencar algumas das questões que julga importante já para o SUS, Sistema Único de Saúde e sobre a nossa cidade. Boa noite, agradecer o convite, uma honra, uma satisfação, né, estar presente aqui com vocês. E meu nome é Rafael Lima Silva, então sou médico de formação, fiz medicina de família, né, na Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, e depois algumas especializações, medicina do trabalho, perícias médicas e gestão em saúde. Fui secretário no período 2002 a 2004, depois teve um período aí que eu trabalhei no PSF no município, inclusive foi na gestão do Dr. Júlio, e depois uma trajetória já mais longa na iniciativa privada, e por último, né, isso clinicando na assistência, que a gente chama, né, atendendo pacientes, e agora, de 5 anos para cá, ocupei um cargo de gestão ali no Grupo Mãe de Deus, que era quem estava comandando o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. Fiquei ali na direção técnica ao longo de 3 anos, fizemos um bom trabalho, e agora estou em outras atividades na iniciativa privada, na área de gestão em saúde. Acho, Juliano, tem algumas coisas que tu já de antemão levantou, e eu vou pincelar rapidamente, de coisas que eu acho que é o que a gente tem por fazer na saúde, né, como um todo. A saúde, esse período da pandemia, ele está trazendo modificações importantes em vários aspectos. Tá? O primeiro deles e principal é que rico ou pobre pode ser acometido das mesmas doenças e sofrer as mesmas agruras. Tá? A gente teve aí, não foi bem a realidade de Porto Alegre, mas mesmo as cidades do Brasil que tiveram os surtos mais expressivos do coronavírus, quando não tinha leito, não tinha nem para o rico nem para o pobre, né? Então,
isso é uma coisa que salta aos olhos, que a gente tem uma sociedade que ainda é vulnerável ao adoecimento e que não tem algumas soluções que a gente julgava que tinha. A gente achava que estava à beira de sermos invulneráveis em vários aspectos, e isso a pandemia mostrou que não, né? Agora, a gente tem o lado positivo disso tudo. A gente tem novas tecnologias que estão se afirmando, que vinham ali num processo de muita crítica e banho-maria, que é o caso da telemedicina, por exemplo, e que hoje são uma realidade aceita e, mais do que isso, está sendo desejada por muitos dos nossos usuários e pacientes. Então, acho que o grande desafio aí, além da expansão de serviços, que é sempre um desejo de todos, e que, pelo que eu me lembro, né, os últimos grandes ciclos de expansão aqui que a gente teve em Alvorada foi naquele período em que terminou a minha gestão, veio a gestão do nosso querido Dr. Ricardo Miller, competentíssimo, e depois, na sequência, teve um período ali de uma outra colega que eu não me lembro, e depois tem o Dr. Júlio, que também dá um impulso enorme, corajoso em várias questões, e de implementação, que isso que falta. A pessoa criar, ter a coragem, propor e implementar, fazer funcionar, né? Então, a gente teve aquele período, acho que talvez a grande rivalidade, que foi aquela eleição de 2004, ela talvez tenha gerado esse enorme comprometimento do prefeito que veio adiante, que vinha para digamos assim, contrapor os 8 anos da prefeita Estela. Acho que veio com uma gestão com muita cobrança de que viesse uma gestão profissional e realizadora. E foi isso que a gente viu naquele período ali, né? Em que pese ter em determinado momento diferença de visão de uma ou outra coisa, a gente teve gestões realizadoras por um período em Alvorada. E depois a gente começou com, acho que saiu um pouco de prumo em algum momento, se tentou colocar de novo, né, quando entrou o nosso Paulo, né, e, enfim, depois a gente não sabe mais aquela questão, quem elabora, quem pensa, né, quem prioriza, quem discute, quem implementa as políticas de saúde, né? E não é questão de ser ou não ser um médico, ser ou não ser um enfermeiro, é ser ou não ser SUS, ser ou não ser de saúde, ser ou não ser uma vida dedicada à saúde pública. Que isso que eu enxergo que tenha se perdido nos últimos tempos. Acho, então, que a gente tem aí uma enorme gama de possibilidades no futuro, né? Acho que a tecnologia, hoje, ela está avançando muito rapidamente em várias coisas. A integração das informações, ela é fundamental para aquilo que a gente almeja, de construir realmente uma rede de atenção. Do tempo em que eu fui secretário para cá, o mundo é completamente outro, né? Passaram aí 16, 17 anos, e antes a gente usava aqueles telefones com tecla de número, etc. Hoje os telefones eles servem para tu se comunicar e se enxergar, fazer diagnóstico e atender as pessoas. Isso facilita muito com que a gente expanda a atenção, não necessariamente consulta médica, mas a atenção, o cuidado, o olhar. Junto com isso, eu vejo que tem um desafio que é a questão de dados. Esse desafio, ele é antigo no nosso sistema de saúde, no Brasil, no mundo, né? Mas eu acho que se a gente tiver, em paralelo à equipe que vai estar discutindo aí novos serviços, qualificação dos serviços existentes, um grupo que trabalhe informática, dados, né? Investir, já que não temos dinheiro para comprar grandes equipamentos, vamos investir na inteligência nos jovens. Hoje a gente tem grandes e várias iniciativas com startups, que é um investimento relativamente barato e que, quando tu acerta em cheio ali num produto, ele rende financeiramente, mas também rende produtividade. Então, essa pincelada inicial eu queria deixar para esse enfoque, que é o que eu penso, até por estar um pouco mais afastado, né, da cidade em si, do dia a dia,
e da política como um todo, acho que vou me posicionar mais nessa defesa de mecanismos e metodologias da gente qualificar a atenção. Né? Então, para o início, acho que é isso aí, tá? Perfeito, obrigado, Rafael. Vamos então convidar também esse secretário de saúde aqui de Alvorada, nosso amigo, hoje vereador e presidente da Câmara de Vereadores de São Leopoldo, vereador Júlio Galperin. Boa noite. Quero primeiro fazer a minha saudação ao presidente Juliano Marinho, que eu conheci já há vários anos e aprendi a admirar pela sua trajetória reta, séria, idônea, íntegra, e conseguiu, ao longo de toda essa caminhada, essa trajetória, firmar um conceito junto à querida comunidade de Alvorada. Da mesma maneira, gostaria de abraçar o doutor Ricardo, o doutor Rafael. Ricardo, porque tu citou o nome do nosso querido amigo em comum, Ricardo Miller, né, que realmente tecia considerações bastante efusivas a teu respeito, Rafael, porque eu te conheci através do doutor Ricardo, que carinhosamente a gente chamava de Ricardinho, tá? E realmente ele sempre tinha muito respeito pelo teu trabalho, pela tua trajetória e especialmente pela tua dedicação à causa da saúde pública. Eu me sinto muito confortável em estar falando hoje aqui para a população de Alvorada, cidade que eu aprendi a gostar. Eu amo Alvorada, reconheço os problemas, as dificuldades, as agruras por que passa a comunidade de Alvorada, né? Mas que não é diferente do resto do nosso país. Tá? Talvez haja mais dificuldades, o poder aquisitivo das pessoas tenha algum desequilíbrio, mas de qualquer sorte os problemas e as soluções que são ansiadas por toda a população são as mesmas, né? Eu trabalhei no Estado em saúde pública na época que se introduziu o SUS aqui no Brasil. Então, eu sou entusiasta do Sistema Único de Saúde, em que pese, às vezes se fala em SUS de forma jocosa, de forma até ofensiva, mas o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, copiado por países ditos de vanguarda. Então, eu tenho a pretensão de dizer que a saúde ela deve ser desenvolvida de forma abrangente. Sem as ferramentas, nós não podemos prescindir das ferramentas que o doutor Rafael, com muita propriedade, com muita sabedoria, elencou aqui. Claro que essas ferramentas vão servir de substrato importante para a gente delinear uma saúde pública ou uma saúde de qualidade. Mas, basicamente, eu vou ser bem prático para que as pessoas que estão curtindo essa live possam entender com clareza o que a população espera da saúde de um município, da saúde de um estado ou da saúde de um país. Ela quer oferta de serviços. Basicamente, ela quer ser atendida, tá? Seja através da telemedicina, seja da consulta presencial, seja a disponibilização de exames radiológicos, tratamentos, cirurgias, enfim, todo esse manancial, esse conjunto de serviços que hoje a medicina e a saúde oferece, é isso que a população quer. Então, cabe ao gestor, porque muita gente pergunta, tem que fazer gestão em saúde, doutor Rafael.
Realmente, tem que fazer gestão. Mas o que é gestão? Qual o significado da palavra gestão? Gestão, para mim, é resultado. Se tu oferece um resultado satisfatório à população, naturalmente, tu vai ser taxado de um bom gestor. Se tu não consegue ofertar esses serviços em quantidade, em quantidade razoável à população, eles vão te dizer, não, esse não é um bom gestor. Então, para mim, gestão é resultado. Se tu conseguir ofertar serviços à população, conseguir interagir com a população, tendo como retaguarda essas ações em tecnologia que tu muito bem enfocas, seria o plano ideal de uma boa saúde de qualquer município. Nós não podemos conceber que, às vezes, cirurgias, doutor, o senhor que é um médico renomado, médico competente, preocupado com os seus pacientes, não se pode conceber que um município do tamanho da população de Alvorada não consiga ofertar aos seus concidadãos cirurgias de baixíssima complexidade. Hoje se procura nessa dita regulação encaminhamentos que às vezes tardam e às vezes são irreversíveis para o paciente, porque só quem sofre, só quem padece desse mal é que consegue avaliar. Quando tu está sentindo dor, tu quer resolver a tua dor. Não quer conviver com ela e ficar aguardando indefinidamente que o dito gestor providencie para que cesse essa dor. Então, basicamente, eu não quero me alongar nessa primeira intervenção, mas, para mim, gestão em saúde é a oferta de serviços. E hoje a gama de lastro que a saúde, a tecnologia oferece, realmente conseguem abreviar e conseguem dar um suporte técnico que antes a gente não tinha. E outra coisa que eu acho muito importante, na gestão da saúde, meu presidente Juliano, é a interatividade que o gestor, não só o secretário de saúde, mas o prefeito, tem com a comunidade. Ele tem que conversar com a comunidade, ele tem que explicar para a comunidade, ele tem que dar aquela atenção que a comunidade tanto carece. Porque hoje os gestores se colocam numa posição quase numa posição imperial, e os seus súditos estão ali embaixo e são tratados como tal. Quando, na verdade, eu acho importante, eu acho fundamental, dentro de todo esse processo de reorganização, de oferta de serviços, a interatividade, o contato pessoal com a comunidade. Então, eu deixo essa exposição inicial. Em Alvorada eu também estou um pouco afastado da cidade, mas como eu disse, as questões, os problemas, as dificuldades, as carências elas permeiam quase todas as cidades, de modo que o que acontece em Alvorada não é muito diferente do que acontece em São Leopoldo, guardadas as proporções e as vicissitudes de cada município. Mas elas são iguais. Então, em Alvorada, por exemplo, presidente, eu gostaria que tu pudesse redirecionar ou reintroduzir a relação existente hoje entre o município e o hospital do Estado, que serve à população. Nós temos que redirecionar trabalho, nós temos que implementar a que o hospital faça aquilo que a população e que a cidade precisa e quer.
para começar, eu não quero me alongar, então eu restituo a palavra ao nosso moderador, presidente da Câmara, Juliano Marinho, para que ele possa prosseguir nessa nossa conversa. Obrigado, Júlio. Só para contextualizar aí o pessoal que está assistindo, o nosso convidamos 2 ex-secretários de saúde que conhecem muito do Sistema Único de Saúde e da Rede Municipal de Saúde aqui de Alvorada, ex-secretário Rafael Lima Silva, ex-secretário Júlio Galperin, e convidamos também o Ivan. O seu Ivan é um agente de saúde, o agente de saúde mais antigo aqui de Alvorada, que não conseguiu participar por problemas técnicos. Ícone da nossa cidade, Verdade. Mas essa é uma... Viu, presidente? Presidente, o José Ivan, o doutor Rafael deve se lembrar, ele fazia as visitas na sua área de atuação, ainda com aquelas balanças que antigamente o Ministério da Saúde exigia que os agentes comunitários de saúde usassem aquelas balanças manuais, aquela que tu tinha que pendurar para pesar as crianças, os bebês, os recém-nascidos. Não sei se tu te lembra, Rafael, não sei se tu te lembra disso. Um ganchinho. Isso mesmo. De bicicleta. Não, de bicicleta era a marca do nosso José Ivan, bairro Americana. Isso mesmo. Muito Mas, gente, assim, a gente está recebendo aqui muito comentário, muita gente nos parabenizando pelo debate, cumprimentando os nossos convidados. Vou estender aqui uma boa noite geral a todos que estão participando. E vou, de forma muito rápida, aqui, agradecer a audiência de vocês e a participação, mas dizer que concordo muito com o Rafael e com o Júlio quando apresentam algumas questões que são ou deveriam ser prioridades, né? Eu também concordo com essa questão das dificuldades da gestão, né? Acho que o município não tem priorizado como deveria priorizar a profissionalização da gestão da saúde aqui na cidade. Percebo, Júlio, que nós aqui em Alvorada, nós não temos alguns programas que em outras cidades têm. Eu lembro que quando tu foi secretário de saúde de São Leopoldo, tive a oportunidade de te visitar algumas vezes ali para conhecer algumas iniciativas tuas. Tinham programas como Saúde em Casa, que é um programa muito bacana, muito legal, né, que consegue levar literalmente a saúde à casa das pessoas. Nós não temos. Eu vejo uma falta de sintonia entre a gestão da saúde com o trabalho fantástico feito pelos nossos agentes comunitários de saúde, que são aqueles que estão na ponta, no dia a dia, que visitam as famílias, que levam o serviço de saúde efetivamente na casa das pessoas, e precisam ser mais valorizados, mais reconhecidos, precisam ser incluídos como trabalhadores da saúde que são, né? E a falta da articulação entre os serviços, além da ausência deles. Outro tema que me deixa bastante preocupado é o tema do nosso hospital. O nosso hospital é um hospital, como bem disse o Júlio Galperin, é um hospital que pertence ao Estado, que é administrado pelo Instituto Coração, mas que não pode eximir prefeito algum da responsabilidade de cuidar da nossa gente. E é isso que a gente tem percebido e sentido essa ausência, e não é de hoje, é de muito tempo, né? O gestor público, o prefeito de uma cidade, não pode deixar de priorizar a saúde. E é impossível querer falar que prioriza a saúde sem discutir um novo modelo de gestão para o Hospital de Alvorada. Eu tive a satisfação de visitar, há pouco mais de um mês, uma cidade chamada Taquari. Taquari é uma cidade muito menor que Alvorada e que está inaugurando um hospital de primeiro mundo. Taquari é um hospital que tem leitos de UTI, leitos exclusivos para Covid, sala de cirurgia, tomografia, um negócio de primeiro mundo, literalmente. E eu fui lá e perguntei para o prefeito, conversei muito com o Maneco, que é o prefeito de Taquari. Acho que o Júlio saiu, acho que caiu o sinal do Júlio. Conversando com o Maneco, que é o prefeito de Taquari, eu disse: Maneco, qual é o segredo, Maneco?
Ele disse, Juliano, eu chamei para mim a responsabilidade. E acho que é isso que falta. O prefeito precisa chamar para si a responsabilidade de tudo, de todos os principais problemas, né? Mas da saúde principalmente. E a pandemia do coronavírus tem desnudado um conjunto de problemas e fragilidades da nossa rede. Um conjunto de problemas. Acho que o Júlio está voltando aí, Júlio. Está nos ouvindo, Sim, Júlio? eu estou voltando aqui. Vai. Tudo certo? Seguindo. Não, eu estou vendo, A pandemia tem desnudado esses problemas e nós não podemos mais permitir, de fato, que nem a atenção básica continue desprotegida como está hoje. Né? Hoje, Rafael, as filas das unidades de saúde continuam longas filas. Em tempos em que a gente podia ter teleagendamento e não tem, em tempos em que a gente podia estar discutindo a telemedicina, né? E não se discute, a gente continua ainda com um modelo onde o trabalhador tem que madrugar para ficar nas filas, para aguardar agendamento. Coisa assim, então, a Alvorada não evolui nesse sentido também. Isso eu queria muito ouvir de vocês. É possível isso na nossa cidade? Como fazer isso, né? Como, tu falava da questão da tecnologia, né, Rafael? Como a gente pode utilizar a tecnologia a favor da nossa gente? Né? A gente tem que aproveitar. Tu falava bem, quando tu foi secretário, a realidade era uma. Hoje, já se passaram aí 15, 16, 17 anos, a realidade é outra. Nós vivemos um mundo tecnológico. E eu não entendo a dificuldade das pessoas de não se colocarem nessa condição e usarem tecnologia a favor das pessoas. Então, eu concordo, quero muito trabalhar, né, para que a gente possa mudar a saúde, de fato, com esse modelo participativo. Eu tive a oportunidade de ver o Júlio realizando audiências públicas semanais. O Júlio realizava audiências públicas em cada unidade de saúde. Eu tive lá em São Leopoldo algumas vezes e a sala do Júlio lotada de gente, não esperando agendamento, mas para discutir o serviço de saúde, discutir os serviços que existiam, os serviços que não existiam, discutir as necessidades do povo. E é isso que a gente espera e quer ter aqui para a nossa cidade. Eu quero ouvir vocês nisso, né? Como a gente pode fazer, melhorar o sistema, investir melhor, né? Gastar melhor o recurso público, gastar bem para poder atender. O que não pode é a gente ter unidades básicas de saúde sem médico, sem remédio, longas filas de espera, não ter serviços de cirurgias de baixa complexidade, um hospital sem nenhum tipo de... Aqui a Maria Ângela também pergunta aqui, né, como é que é feita a supervisão dos gastos? Não tem supervisão por parte do Executivo Municipal. O Executivo Municipal, ao longo dos últimos anos, simplesmente se colocou ao largo. Vai ser um problema do Estado e deu. Né? Então, não dá. Esse tipo de relação tem que ser repactuada, até porque a gente tem hoje um valor que é um valor significativo, né? São 3.200.000 reais por mês que o Hospital de Alvorada recebe do Estado, fora as emendas parlamentares, fora o conjunto de outros recursos que se recebem, né? Então, essa é a fala que quero deixar para vocês. A gente precisa construir uma nova história para a saúde em Alvorada, com ações, com iniciativas, com projetos, com questões reais, factíveis. Então, esse é o desafio que eu quero deixar para vocês aqui, para a gente poder juntos discutir essas questões que acho de extrema importância e urgência. A saúde não pode esperar, nós estamos falando da vida das pessoas e a gente tem visto que, se dependesse hoje, né, disso, a gente estaria muito mal. Rafael. Eu vou pegar para mim aí, dar algumas observações, assim. Aqui, uma coisa que ficou evidente aí, já foi falado, é a questão das dificuldades que se mostraram na gestão e isso foi muito decepcionante, assim, nesse período de pandemia, tá? Os gestores, a impressão geral que os gestores de saúde, eles, se tivessem uma cama dentro do gabinete, eles iam se esconder embaixo da cama, tá? De tão recuado que foi e tem sido o trabalho. Quer dizer, enquanto a população se sente amedrontada, desamparada, os nossos gestores, eles sumiram,
né? Eles não ousaram, eles não tiveram uma ideia, e eu não estou falando aqui de vacina, de remédio, nem de leito de UTI, eu estou falando de ações de saúde. E aqui é fundamental o que tu falaste, e que eu acho que é um pensamento comum nosso, quer dizer, para que servem os nossos agentes comunitários de saúde, se não para irem buscar, para irem ser os olhos da gestão lá na ponta da comunidade. Então, que tipo de interligação, enquanto política institucional, não estou falando em casos pontuais, né? Eu estou falando em uma política institucional de valorização, de capacitação e de interligação desse trabalho dos agentes comunitários com o núcleo pensante da secretaria, com a gestão da secretaria, né? Dizendo, olha lá no bairro tal está surgindo um surto, né? Porque a gente tem a pandemia, mas é feita de surtos, pequenos surtos. São nas casas, são nos bairros, são nos bares, nas empresas. Ali a gente tem a disseminação, muitas vezes, da doença. E eu fico me perguntando que tipo de trabalho. Aqui eu estou falando genericamente, não estou falando só de Alvorada, tá? É porque não tenho elementos suficientes para criticar, mas enquanto regra geral, a gente viu no Brasil uma enorme fuga dos gestores. Eles apostaram simplesmente que o prefeito ou o governador iam peitar a questão do isolamento, e aí eu como secretário de saúde, estou tranquilo. O governo federal, a questão de medicamento, vacina, leito de UTI, e aí está tranquilo. Bom, mas tem uma série de coisas que são a criação realmente de uma rede de saúde, que vai da atenção básica até a atenção de alta complexidade. E aí o gestor municipal ele tem que participar de toda essa rede. Não é porque ele não manuseia o recurso do hospital, ou porque não é ele o contratante do hospital, que ele não tenha. Ele é, pela legislação do SUS, a autoridade sanitária do município. Só que para isso, Juliano, aí entra a outra questão que é fundamental. Precisa conhecer o que está fazendo. Porque se tu vai sentar, e eu conheço o pessoal do hospital, e o Júlio também conhece o pessoal do hospital, tu vai sentar com o grupo do hospital sem ter informações suficientes, sem ter conhecimento técnico suficiente, tu não tem um diálogo progressista, tu não tem um diálogo construtivo com ele, né? Porque tu demonstra excessiva fragilidade. Então, aí reside também a questão de termos um corpo técnico pensando tecnicamente as questões de saúde. Paralelo a isso, existe a questão da sustentação política de um governo e de uma gestão e de uma secretaria, é claro que existe. Mas ela não pode ser a única prioridade dentro de uma gestão de saúde. Tá? Então, uma coisa que eu sempre defendi lá na época que eu era secretário, sempre a gente tinha essas discussões. Não, mas a gente é atenção básica. A gente só é atenção básica. Só que o município, as pessoas reais, elas não são segmentadas. Não, essa parte aqui é atenção básica, essa parte é média complexidade e essa parte é alta complexidade. Não, ela é uma pessoa, ela é um usuário que ela é completa. Então, ela pode precisar da atenção básica, da média e da alta complexidade. E, naquela época, a gente buscava fazer alguns ensaios de gestão, né, que falassem um pouco, né, pouco do que o Dr. Júlio comentou e que ele implementou mais adiante com mais potência, que serão as cirurgias eletivas. O meu sonho era fazer o nosso hospital ter um bloquinho cirúrgico onde operasse lá a hérnia, onde começasse num dia operando hérnia, terminasse à noite operando hérnia e operasse lá 15, 16 pacientes por dia. É o paciente esse que o Júlio falou que vai parar de doer. É o paciente que vai parar de ter medo, é o paciente que vai parar de sofrer. Esse paciente não é, esse tipo de cirurgia não é uma cirurgia cara, é uma cirurgia rápida, barata, não precisa ficar internado. Agora, bom, tem o paciente que precisa de uma cirurgia, uma hérnia de disco, né, uma hérnia de coluna. Aí é outro patamar, mas o município tem que estar participando, tem que estar sabendo o custo disso. Tu não pode chegar no hospital sem ter noção do que custa uma cirurgia de hérnia. E daí tu vai falar o quê pro diretor do hospital? Tu não pode chegar no hospital sem saber quanto que custa para o hospital um plantão, quanto que custa
estrutura de uma UTI, a diária de uma UTI. Isso, realmente, se tu não tiver isso, tu nunca vai conseguir fazer uma interlocução qualificada com o hospital. Então, Juliano, aqui é um conselho, é um pedido, né? Busque, tem gente muito boa, agora, é aquilo, tem que ter um grupo pensante dentro da secretaria, que busque essas soluções e que saiba falar com propriedade sobre o que está falando, não seja somente um curioso ou um reclamão, ele tem que entender, e um pouco também o que o Júlio colocava aqui, quer dizer, essa questão que ele implementou com grande força na cidade, que eu não tive a felicidade de fazer, talvez nem por estilo pessoal, mas tinha pessoas que faziam esse diálogo, a gente tinha a porta muito aberta, né? O Ricardo era uma pessoa exímia nisso aí, no nosso período, né? Que estar colhendo, sentindo o clima, sentindo o que está acontecendo, o que está pegando, qual é o problema que está mais aquecido na comunidade. Isso é fundamental, que é o que o Júlio colocou, o diálogo com a população, a interação com a população, acho que foi uma marca também da gestão do Júlio, isso aí. Agora, tem também, né, Juliano, a questão dos grandes investimentos, e aí volta a questão técnica. Qual é o corpo técnico que está projetando, por exemplo, né, a implantação de um tomógrafo, a implantação de uma ressonância? Que tipo de parceria se pode fazer? Hoje em dia, as negociações, de um modo geral, na saúde, elas têm uma flexibilidade muito maior, porque a tecnologia avançou muito, está se produzindo muito equipamento. Esses equipamentos, eles estão aí, cada vez mais disponíveis, e não é possível que nós estamos do lado, né, de Porto Alegre, e tenha que, né, fazer um enorme esforço para alcançar algumas tecnologias que hoje já estão baratas, né? Uma questão que é importante a gente trabalhar na saúde é a desmistificação das coisas, porque em 2004 era caro fazer uma tomografia, vai ser a vida inteira caro fazer uma tomografia e aí eu não vou tomar nenhuma atitude para isso. Não, né? Tem empresários da iniciativa privada que querem instalar um serviço potente, um serviço altamente tecnológico, com isso é atender o SUS e também ter o atendimento privado. Bom, isso é importante, né? A gente tem que desanuviar aquelas questões muito ideologizadas que ao longo do tempo estão se mostrando cada vez mais ultrapassadas. E hoje a gente tem muitos empresários do ramo de saúde que querem investir, com dinheiro para investir. Claro que ele vai calcular, ele quer ter o retorno, mas com isso ganha a população, porque dá acesso. E mais ainda, Juliano, para finalizar arredondar assim, a gente também tem que entender que a Alvorada tem que ser um ambiente propício para os negócios de saúde também, né? Não pode ser o lugar do refúgio. Então, as pessoas têm uma massa enorme, até pelas condições financeiras, mas mesmo assim a gente tem um grupo grande de pessoas que usam o IP, que usam lá seu plano de saúde do centro clínico e outros planos de saúde, também carece de ampliação de ofertas. O que tem lá é qualificado, mas eu acho que precisa mais oferta. As pessoas precisam ter escolha, ter mais possibilidade de buscar serviços. Então, também vamos dar uma olhada para isso, né? Vamos implementar negócios de saúde em Alvorada. A própria questão, só para finalizar, agora eu entrego de vez. Acho que as últimas grandes obras que teve aí foi a Casa de Pato, que é um recurso que a gente buscou lá em 2002, que foi ficar pronto, nem sei direito que ano foi, né, e que tinha toda uma ideia de reaproveitamento interno do hospital a partir daquela construção, liberando áreas para implementar novos serviços, e o PAN 8 ali, né, e talvez mais outros serviços. Então, também falta isso, né? Faltam novos serviços em Alvorada. Hoje, só para complementar, né? Hoje se abriu o centro de saúde, mas na prática não foi um investimento novo, porque se transferiu os serviços do PAN para o centro de saúde, e 2 unidades de saúde novas, mas que
Vai. Eu não quero monopolizar, a gente se emociona aqui. Por favor. Mas isso a gente tem sentido, assim, a necessidade de enxergar novas tecnologias indo para a Alvorada, tá? Eu faço questão de ressaltar isso, tá? Porque a gente fica naquele complexo de estar sempre remoendo e correndo ao redor do nosso rabo. E nós temos muitas possibilidades de inovar na área da saúde em Alvorada, certo? Perfeito. Júlio? Não, eu queria pensar algumas coisas que o Rafael, com o brilhantismo que o caracteriza, expôs aqui para nós. Em primeiro lugar, tem que ter expertise. O gestor, o secretário, ou o próprio prefeito tem que conhecer a área, entendeu? Porque tu bem disseste, como é que tu vai chegar e discutir com a direção do hospital ou com a direção do Instituto de Cardiologia, da Fundação, sem ter conhecimento, sem ter base e não saber o que tu quer. Tu tem que saber o que tu quer. Por isso aí, o corpo pensante tem que te dar substrato, tem que te dar condições de tu saber o que tu vai discutir. Outra coisa importante, a questão do agente comunitário de saúde. Eu me lembro que eu fui secretário em São Leopoldo, na cidade de São Leopoldo, e eu fazia visitas junto com os agentes comunitários de saúde de surpresa. Numa segunda-feira qualquer, eu ia para o bairro X, sorteavam um dos agentes e disse, não, agora nós vamos fazer visita e eu vou escolher as casas que tu quer. Tá? E muitos deles, doutor Rafael, não podiam entrar nas casas, não eram atendidos, eram hostilizados pelos usuários, porque eles iam lá só para enrolar. Só para enrolar. O que um agente comunitário de saúde deve fazer no olhar do usuário? Ele deve ser a pessoa que vai fazer os encaminhamentos, supervisionar a realização das necessidades daquela pessoa, porque aquela pessoa ela tem que resgatar a sua dignidade. E eles não estavam, os nossos agentes comunitários de saúde em São Leopoldo estavam desmoralizados, porque eles não conseguiam fazer nada, porque não tinha oferta de serviço. É exatamente isso, com mais força ainda, porque a cobertura da estratégia de saúde da família em Alvorada, eu não sei como é que está hoje, mas era maior que a de São Leopoldo. Era maior que a de São Leopoldo. Eu tenho certeza que hoje continua sendo maior. Então, nós temos que resgatar a importância do trabalho desenvolvido pelos agentes comunitários de saúde. E eles só vão revitalizar essa importância junto aos usuários, junto às regiões cobertas por eles, à medida em que eles possam encaminhar serviços, oferecer uma gama de atendimento, de assistência, que seja compatível com as necessidades que essas pessoas têm. Tá? Mas, Júlio, só para contribuir com isso que tu está falando, me permite um pequeno parêntese, né? Além Sim. de não fazer isso aqui em Alvorada, a prefeitura cruzou os braços e nós quase perdemos 49 agentes de saúde. Quase foram demitidos por uma confusão criada por falta de comprovação dos concursos públicos. Que a culpa não era nem dos agentes. Quem tem que guardar essa documentação é a prefeitura, o gestor, né? Que não guardaram. E, pasmem, a prefeitura, não, nesse governo e no anterior, não movimentaram uma palha para ajudar. Nós conseguimos, com muito trabalho, muita dedicação delas, do sindicato, muita pressão, conseguimos catar isso, e aí com participação de vocês, os nossos ex-secretários ajudaram muito, com depoimentos, com declarações, conseguimos reverter isso no Tribunal de Contas. Mas se não fosse esse movimento, além disso que tu está falando, que não tem hoje aqui em Alvorada fortalecido, nós teríamos 40 e poucos agentes de saúde a menos aqui na cidade de Alvorada, para mostrar não é prioridade hoje a relação com os agentes de saúde.
Eu me lembro que eu participei de uma audiência pública, até que foi presidida por ti, Juliano. Me lembro, estavam os ex-prefeitos, alguns ex-secretários, e eu disse que assinava tudo porque realmente o trabalho, a eficácia e a qualidade dos agentes comunitários de saúde de Alvorada, eu não vi em município nenhum. Então, realmente a gente tem que cumprimentar e saudar essa atividade, esse desempenho, esse comprometimento que grande parte dos agentes comunitários de saúde de Alvorada tem com a comunidade. Então, é preciso resgatar a importância, a credibilidade e a confiança que os usuários têm no agente comunitário de saúde, porque ele é um intermediário entre o usuário e a administração. Nossa, eu me lembro que a gente fazia reuniões mensais com os agentes, com todos os agentes. Nós usávamos o plenário da antiga Câmara, que funcionava em cima ali da prefeitura, para discutir com eles, conversar com eles, para que eles pudessem expor as suas dificuldades, as suas angústias, para que a gente pudesse melhorar. Então, eu também queria ressaltar um outro aspecto que eu considero importantíssimo, que o doutor Rafael enunciou agora, que é a questão da vontade em realizar. Nós não podemos simplesmente sucumbir perante questões já históricas, questões econômicas, para melhorar, para dar dignidade ao atendimento e ao serviço que essa cidade pode prestar. Tem investimento privado? Tem. A gente pode fazer um movimento híbrido entre o setor público e o setor privado, talvez seja essa a solução, mas nós temos que buscar essas alternativas, questionar, discutir, examinar, conversar, inclusive, com a população, mas tendo em meta aquela vontade, aquela vitalidade em resolver os problemas, e não cruzar os braços, não tem solução, porque o SUS, o doutor Rafael pode me confirmar, sofre historicamente um subfinanciamento. Ele sempre recebe menos do que precisa, porque o SUS é caro, o atendimento em saúde é caro, mas nós não, apenas por causa disso, nós vamos deixar de trabalhar e de perseguir com muita obstinação essa tentativa, porque a população de Alvorada, 230 mil habitantes aproximadamente, né, o presidente Juliano? Nós temos 230 mil habitantes, agora saiu o censo, não sei quantos habitantes Alvorada tem especificamente, não pode ficar à mercê do desalento e da insistência dos seus gestores. Nós temos que ter energia, temos que ter conhecimento, temos que ter vontade para realmente sair dessa teia de pessimismo, de só contar com outros municípios. Nós temos que criar a nossa cultura na área de saúde, ofertando serviços com vigor, com intensidade, para que realmente essa a população seja atendida. Então, eu gostaria de contribuir com essa minha quase que idolatria com a oferta de mais e mais serviços à população, técnicas novas, tecnologia, mas tudo para resgatar a dignidade do atendimento a essa população tão sofrida historicamente já. Rafael. Juliano, Júlio, uma coisa, aquela hora eu pedi a palavra, mas na verdade me deu um lapso ali do que eu ia falar. O que eu ia falar é o seguinte, uma coisa fundamental que a gente tem que ter em mente também é o olhar sobre as populações vulneráveis. Tá? Então, tem grandes eixos aí que não podem ser esquecidos, tem que ter um tratamento diferenciado. A infância, a gravidez, a gestação,
saúde da mulher, né? E o idoso. E aqui tu falavas antes no Saúde em Casa, né? Que é um programa fundamental, tá? Ainda existe o programa, então dá tempo ainda do pessoal implantar, porque ele conta com recurso. Não, e vem recursos. Isso aí. Então dá tempo ainda de fazer, tá? A gente, na nossa época, fez o quê? A gente fez o Viva Nenê, tá? Que foi uma solução, né? No momento que a mortalidade infantil estava dando uns sobressaltos ali, e foi um programa que depois teve continuidade, né? Que é levando alguns conceitos muito semelhantes, quer dizer, ir ao encontro do paciente, né, do usuário na comunidade, né? O conceito de vigilância, né? O conceito de informação, de integração de informação, de circulação de informação, de olhar multidisciplinar, olhar o médico, olhar a enfermeira, olhar a nutricionista, né? Isso também é um programa importante. Então, essa questão das populações vulneráveis, da multidisciplinaridade, né, da tecnologia, porque a tecnologia é quem pode fazer essa integração. O Júlio estava falando, eu fui lá com o agente comunitário. Bom, e se eu tiver um painel enxergando onde está, não, isso seria um outro caráter, mas os agentes comunitários estão fazendo lá uma visita, eu posso estar acompanhando a distância hoje, tá? E a questão de custo, que a primeira coisa que alguém vai falar é custo. A gente teve enormes questões solucionadas esse ano na questão da pandemia. Teve internet gratuita que ninguém aproveitou, tá? Em alguns locais a NET abriu o sinal. Por exemplo, aquele aplicativo da Caixa Federal, Caixa Tem, é um aplicativo que navega gratuitamente, não é um aplicativo offline, ele é um aplicativo que ele tem navegação livre, mesmo sem ter internet no celular das pessoas. Então tem um monte de solução tecnológica para integrar essas informações. E olhando as populações vulneráveis, o programa de atendimento domiciliar, mas isso tudo, vamos de novo, precisa ter uma retaguarda técnica robusta. Eu preciso ter um bom médico, um bom pediatra, né, um bom cardiologista, um bom gineco, que tenha aquele olhar, não, aqui, ó, esse paciente aqui, tu vai ter que ir por esse caminho, né? Aí vem a informação da nutricionista, ó, esse vô aqui, ele não tem quem faça comida para ele não sabe fazer comida e não tem quem faça, ele até tem dinheiro para fazer comida, mas ele não tem quem faça comida. A gente sabe onde está essa pessoa hoje? A gente sabe quantas pessoas estão numa situação similar a essa hoje? A gente não sabe. Pessoas que é só o pai e a filha que sai para trabalhar e ele fica em casa sozinho, ou a mãe e a filha que sai. Eu me lembro em São Leopoldo, a gente implantou aquela pulseirinha. Não sei se tu sabe aquele serviço de pulseira que ficava acoplado ao pulso do idoso. Especialmente, a gente identificou quase 100 idosos que moram e vivem sozinhos. E aquela pulseirinha é um programa simples, barato, de fácil aplicação, e que salvou muitas vidas. Agora que tu está me falando, eu me recordo. E teve um grande alcance aquele programa. É por isso, Júlio, que tu foi o segundo melhor secretário de saúde de Alvorada. Não, eu não tô competindo com ninguém. Depois de todos os outros, tá bom, obrigado. Viu, Juliano? É uma sintonia de quem vive o ambiente de saúde e pensa... Claro. Outra coisa, Rafael, a questão da traumato-ortopedia, não tem serviço ofertado nenhum na nossa cidade. Isso aí é fundamental. Tu falou em idoso, o idoso cronicamente sofre desses problemas, tá? Então, nós temos que ir atrás. É difícil, é custoso? Claro que é. Se não fosse, estava proliferando. Não só em Alvorada, como nas demais cidades. Mas é outro ponto que nós temos que atacar. Atendimento
pediátrico permanente, talvez até 20, 24 horas, uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. O hospital faz às vezes de UPA. Exatamente. E faz mal. Exatamente. E aí tu sobrecarrega o hospital, tu desgasta ele perante a comunidade, porque também é uma rotina de desgaste para os profissionais que estão lá, para a gestão que está lá, porque ele está tendo um desvio de finalidade, ele está fazendo desde a básica até o paciente que está em quadro terminal. Aqui não tem UPA nem tipo 1. UPA tipo 1, que é a mais simples, a mais modesta, a mais singela, né? O prédio está lá, né, Juliano? Presidente Juliano. É isso que eu falava, né? Eles construíram um prédio que era para ser uma UPA, deixaram fechado por longos anos e agora abrem um centro de saúde simplesmente transferindo os serviços do PAN ali para o centro de saúde, né? Não resolvem nada e não ampliam nada os serviços oferecidos para a comunidade, né? É plena falta de respeito. Tenho ouvido muito que vocês falaram em duas palavras que são fundamentais quando se fala de saúde pública, né? Dignidade e atendimento humanizado, né? São duas palavras que são fundamentais quando se fala de saúde e inexistem, né, na prestação do serviço do ponto de vista da gestão, não dos trabalhadores e não daqueles que operam, né, mas daqueles que dirigem a saúde pública aqui na cidade. É verdade. Então, são pequenas ações que o corpo técnico, eu não sei como é que está o corpo técnico, mas sempre foi de grande qualidade aqui, doutor Rafael, em Alvorada. Então, eles podem dar essa retaguarda que tu tão bem falas, mas tem que sair para ação, tem que sair para a rua, tem que buscar, tem que ir atrás, parceriar, enfim, o modo, o prefeito, o gestor, eles podem escolher, mas o resultado tem que ser apresentado à população. O resultado é serviço, oferta de serviços à população. Gente, não quero tomar muito mais o tempo de vocês, mas só que para a gente poder encerrar, a gente tem recebido aqui bastante comentário, bastante gente falando aqui da necessidade de uma UTI no nosso hospital, gente me perguntando sobre a CPI, a gente instalou uma CPI do Hospital de Alvorada e semana que vem nós vamos estar apresentando o relatório. Outras questões aqui que nós vamos estar depois respondendo no particular, mas reforçar isso que vocês falaram, tá? Essa é uma iniciativa que a gente está fazendo que visa ampliar a discussão do programa de governo, né? A gente está dividindo a construção do nosso programa de governo, primeiro com o acúmulo que a gente tem ao longo desses 2 mandatos de vereador, segundo, ouvir os técnicos, né? Ouvir as pessoas que entendem, de fato, né, das áreas mais estratégicas para uma gestão e ouvir a comunidade, né? Acho que esse é o tripé fundamental para a gente construir uma proposta de governo, né? Mas a área da saúde é uma área, talvez, das mais delicadas, né, que a gente tem aqui em Alvorada, talvez não só em Alvorada, mas falando de Alvorada, né? Então, eu quero agradecer muito aqui a participação do Júlio e do Rafael, dizer que a gente quer muito contar com vocês, queria convidar vocês para nos ajudar a coordenar a construção do nosso programa de governo na área da saúde. Nós, assim como os nossos agentes de saúde, ao seu Ivan não pôde participar aqui da live, mas foi indicado aí pelos colegas agentes de saúde a nos ajudar. E nós queremos muito construir com vocês um programa de governo ousado para enfrentar os grandes problemas da saúde pública aqui em Alvorada. Essa questão da tecnologia é fundamental, eu tenho convicção de que a gente precisa implantar um serviço de telemedicina aqui na cidade. A gente não pode mais ter uma farmácia
centralizada, onde as pessoas ficam 2, 3 horas para esperar um remédio. A gente não pode mais conviver com um hospital que não tem uma UTI adulto. A gente não pode mais continuar convivendo com agentes de saúde sendo ameaçados, não tendo EPIs, sendo perseguidos. Para vocês terem uma ideia, a gente hoje tem os agentes de saúde sem máscara, sem equipamentos para poder fazer as visitas. E esse trabalho do mapeamento, né, que o Rafael falava lá no início, do mapeamento, por exemplo, tá, dos surtos, os agentes podiam estar fazendo. Tá? E não são usados como poderiam ser aproveitados para isso, e não tem nem instrumentos de trabalho para isso. Então, essa é a ideia, poder continuar ouvindo vocês sobre isso. Gostei muito da conversa, anotei, escrevi muito aqui enquanto vocês falavam, para que a gente possa estar construindo uma política pública na área da saúde efetiva, né? Uma política de saúde proativa que busque, de fato, resolver os problemas, que a gente possa construir uma gestão que não fique sentado esperando as coisas acontecer, que é o que me parece que nós temos, não só aqui em Alvorada, mas em diversos lugares, né? Gestores acomodados, preocupados em apagar o incêndio ali, preocupados com o dia a dia, governam hoje pensando no final do expediente, e não pensando na política efetiva de curto, médio e longo prazo, né? Por isso, criam serviços sem sentido, deixam de criar serviços estratégicos, transferem responsabilidade para o Estado ou para a União quando deveriam estar assumindo para si e coparticipando da gestão de todos os serviços. Então, quero convidar vocês aí para fazer mais uma rodada de encerramento, até porque eu quero anotar mais coisas das falas de vocês, e agradecer muito vocês dois aí pela contribuição, que foi brilhante a nossa live hoje, assim como a semana passada, que nós fizemos uma live sobre educação, que foi maravilhosa. Hoje vocês arrebentaram, né, com uma verdadeira aula sobre saúde pública. Então, quero agradecer de público aqui a participação dos dois amigos, construtores, parceiros, né, Rafael e Júlio, que foram nossos secretários, que têm muito a contribuir com a nossa saúde aqui em Alvorada. Aí. Rafael. Agradecer, então, Juliano, a oportunidade aí de estar discutindo. A gente se empolga, né? Às vezes quer ficar falando horas e horas sobre o assunto. Eu queria deixar um recado, tá, Juliano? Para ti que vai estar liderando aí um processo de tentativa de ser o futuro prefeito, né? E a gente torce por isso. A gente tem que ter um cuidado nesse relacionamento com o hospital, tá? A gente não pode ter uma solução simplista de que o hospital é o problema de Alvorada, Sim. tá? O hospital é uma solução. E eu sou adepto das composições e das negociações e do relacionamento ganha-ganha, tá? Então, acho que a gente tem que ter um cuidado, porque desde o meu tempo e desde antes existe essa coisa de que o hospital, né, ele é um problema, etc., mas, na verdade, ele é um desaguadouro ali, ele é onde desemboca todos os problemas da rede. Os problemas todos estão na rede e na estrutura da secretaria, né? Então, acho que isso é um recado importante que eu faço questão de fazer. São pessoas competentes, são pessoas comprometidas, tá? Falta, às vezes, é a parceria do diálogo construtivo, né? Daquela questão do vamos fazer isso, tá, vamos lá, vem o recurso da onde? Vamos atrás, né? Que o Júlio também fez no período dele, e a gente também procurou fazer numa escala que foi possível naquele momento. Então, vamos trabalhar nessa linha, tá? Eu acho que o hospital tem grandes possibilidades de ser melhorado, o relacionamento tem que ser melhorado lá com eles, tá? E assim, foi bem bacana. Acho que a gente tem uma sintonia, apesar de uma distância enorme que a gente tem, né, Júlio, nunca nos conversamos pessoalmente, praticamente. Acho que talvez uma vez ou outra eu tenha estado no teu gabinete, mas a gente fala praticamente a mesma língua, porque a gente viveu e vive nos ambientes que discutem saúde pública com responsabilidade e com qualidade, né, e dignidade. E então foi
muito bom estar contigo, né, com o Juliano aqui, e é um pedido aí, né, Juliano, tu não pode pisar na bola, tu, se chegar lá, é o que eu brinquei semana passada na live da educação, se com o Juliano não der certo, vamos devolver Alvorada para Viamão, daí não tem mais o que fazer. Acho que a grande oportunidade que a gente tem aí é sangue novo, uma pessoa que desde cedo se dedicou a estudar os problemas da cidade, a dialogar com as forças políticas da cidade, né, se forjou um grande político, né, um político honrado, um político sério. Eu lembro do Juliano, que idade tá, Juliano? 36. 36? Isso. O Juliano, acho que tinha 18 anos quando eu conheci ele, né? Ele dava discurso ali na frente da prefeitura, e aí está hoje prestes a ser prefeito da cidade, e a cidade precisa muito que tudo dê certo, tá? Conte conosco aí no que for possível ao nosso alcance, certo? Grande abraço. Obrigado, Rafael, obrigado. Só mais uma coisa, eu sempre esqueço. Um abração para o nosso Ricardo Miller, tá? Acho que por isso que eu falei, Júlio, que tu foi o segundo, porque o primeiro é o Ricardo. O Ricardo foi. Tá certo. Tá certo. Não, eu devo ser o terceiro ou quarto, né? Depois do Ricardo, depois de ti e outros que com certeza me emprestaram muita qualidade e muito vigor a essa atividade. Bom, eu posso falar, Juliano, só para você bem sintético aí. Não, eu quero agradecer o convite, né? Acredito no teu trabalho, nos teus propósitos, e acho que tu vai poder ser o timoneiro de uma causa que realmente vai revolucionar a cidade de Alvorada. É natural, eu tenho os meus compromissos numa outra cidade, tenho participado de outras conversas, de outras lives, a respeito de diversos assuntos. Tu vê, até de política eu estou falando, Juliano, coisa que há um tempo atrás jamais eu imaginava que faria. Mas eu quero te cumprimentar, acho que tu está com ideias muito bem centradas, né? E para mim foi uma honra, um prazer e um orgulho poder participar com o doutor Rafael, que além de ser um profissional de alta estirpe, né, é um conhecedor profundo dos problemas e da realidade, especialmente na área da saúde do município de Alvorada. Às vezes eu penso um pouquinho para não me enganar, né? Falar em São Leopoldo muito aí, né? Até hoje a gente teve sessão também. Então, eu estou à tua disposição, dentro das minhas limitações, naturalmente, mas eu acho que tu vai poder desenvolver um trabalho meritório que vai marcar. Nós temos que construir uma autoestima para essa cidade, e necessariamente passa pela saúde, não prescindindo do trabalho do hospital, como bem ressaltou o Rafael, mas tendo o hospital como parceiro. Mas o município é que tem que delinear o que precisa, em consonância, em sintonia, em harmonia com a alta direção do hospital, mas é o município que sabe o que precisa, tá? Então, eu quero agradecer e, na medida do possível, também estou sempre ao teu inteiro dispor. Também quero deixar aqui o meu abraço para o Ricardinho Miller, né, para que ele realmente possa receber essa minha singela homenagem pelo trabalho, pela dedicação. Ele ainda trabalha em Alvorada, né, o presidente Juliano? Pois é. Então, ele sabe como ninguém lidar com essa, e sabe que as dificuldades, e ele deve ter o diagnóstico preciso da cidade, com gráficos, etc, etc. Então, eu quero agradecer ao Juliano, te desejar muito sucesso, muita sorte, porque abnegação e foco nas tuas pretensões, eu acho que tu tem. Eu acho que a gente pôde contribuir, eu humildemente, e o Rafael com mais brilho, com mais condições, mas dentro da minha voluntariedade e da minha expertise na área da saúde,
e ainda mais ajudando uma comunidade que eu tenho uma grande estima e prezo como ninguém, São Leopoldo. E também deixar o meu abraço ao nosso ícone dos agentes comunitários de saúde aqui da nossa cidade, o José Ivan, que eu não sei quantos anos ele desenvolve a atividade dele, mas com certeza é um herói, Então, boa noite, obrigado, Juliano, muito obrigado, Rafael, porque sempre é bom interagir com gente que sabe, né? E a gente está percebendo a tua competência e o teu conhecimento na área da saúde. Sucesso para ti, o teu sucesso vai ser o sucesso de Alvorada, eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Mais uma vez, obrigado, Rafael. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos que acompanharam a nossa live nessa noite de quinta-feira, que nós queremos construir uma nova história para a saúde em Alvorada, e a partir da contribuição de vocês, tenho certeza que a gente colhe um conjunto grande de propostas, um conjunto grande de ideias, e é assim que nós vamos construir uma nova história para Alvorada, ouvindo, muito diálogo, muita paciência e construindo um programa novo, né? Um projeto novo que vai ousar mudar essa cidade de verdade. Obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Próxima quinta-feira que vem nós vamos estar aqui de novo discutindo outros temas aqui para a cidade de Alvorada. E quero dizer que estou plenamente realizado. Essa foi uma verdadeira aula de saúde pública, e esse compromisso que o Rafael falava, a gente tem ouvido bastante, Rafael. Isso que tu falava aí anteriormente, que a esperança, né, que de fato a gente está representando de alguma forma, né, é uma responsabilidade gigante. Eu que dediquei mais da metade da minha vida à política, de alguma forma, à militância, desde o movimento estudantil, eu me sinto muito honrado hoje de poder estar, enfim, construindo essa possibilidade de alguma forma estar representando a esperança de mudança para uma parcela importante da nossa população, e tenho a certeza de que vou trabalhar muito mesmo para honrar a confiança, a esperança e aquilo que a gente está conseguindo levar de mensagem para a comunidade de Alvorada, e agradeço muito vocês por essa parceria. Tá? Muito obrigado por tudo, obrigado pela parceria. A partir de hoje, então, deixo com esse convite para vocês nos ajudarem a coordenar a construção do programa de governo na área da saúde. Agradecer muito as centenas de pessoas que interagiram conosco aqui, e deixar o convite para juntos construirmos um programa de governo ousado para enfrentar os grandes problemas da cidade e construir uma nova história para Alvorada. Obrigado, boa noite a todos.